Todos e bem-vindos a mais um debate. Comigo tenho à minha esquerda Eduardo Barreto, Presidente Executivo da iPay. Olá, Eduardo. Olá. E à minha direita Miguel Balancho, Digital Marketing Manager da LG Electronics Portugal. Olá, Miguel, como estão? Bem-vindos. E começava por vos perguntar o que é isto de lojas do futuro e que tendências é que nós podemos verificar neste conceito. Começava por si, Miguel. Olá. Olá. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. LG e lojas do futuro, o que é que podemos falar? Tudo é novo hoje em dia. Com o conceito de pandemia, parece que tivemos uma tendência de pensar no que é o futuro, mas nós, na verdade, já estávamos a caminhar para esse mesmo futuro. Talvez tenhamos acelerado muito, e claro que acelerámos com este novo panorama, mas para além dos desafios, é muito daquilo que continuamos a fazer e para estar presentes cada vez mais online. Soando clichê quase, mas vai ser sempre assim. Pegando um pouquinho das lojas do futuro e também na própria marca, apesar de tradicionalmente não temos uma loja online propriamente dita, existe sempre a forma como marcamos, continuamos a comunicar e tentamos reagir também a este novo panorama. O que é uma loja de futuro? O que é que caracteriza? Que características é que tem? Eu acho que tem de ser uma loja cada vez mais ágil. É o que eu acho que é a principal, digamos, desafio, ou o que é que caracteriza uma loja de futuro, pelo menos no meu ponto de vista. Porque se não for ágil, nunca vai conseguir responder aos desafios todos novos que teve perante ela. E a agilidade, tanto pode ser em termos de estruturas, ou seja, estruturas que possam permitir dar resposta a um volume de tráfego, à quantidade de pessoas que voltaram a estar online ou começaram a estar online. Exatamente, porque havia consumidores que nunca tinham consumido online. Sim, e que agora passaram a consumir. Ou seja, a infinidade de consumidores que surgiram, que nunca estiveram presentes e que desta vez, não posso sair de casa, o que é que eu vou fazer? Vou ter de pegar num computador ou num dispositivo móvel e ir. Mas também na forma como atendemos. Temos de estar mais presentes. Se para nós era muito básico, ou deveria ser básico, atender um cliente em loja, online também temos de considerar e encurtando cada vez mais um espacinho para a pessoa comprar, que é o que todas as marcas mais rápido a experiência de compra. Rápido a experiência e sobretudo com menos pontos de interação. Ou seja, temos de garantir que o caminho é curto, porque a atenção é muito curta também e as pessoas querem entrar e se viram um produto da LG, nós que interessa-nos que eles efetivamente o comprem em vez de verem outras marcas. Eduardo, qual é a vossa experiência depois da pandemia e o que é que mudou nesta experiência do utilizador e na forma como vocês veem os vossos clientes, as pessoas que compram através de vocês? Sim, nós estamos a operar aqui, nós operamos na Europa, mas estamos a operar num país onde sempre tivemos, se calhar, um bocadinho mais atrás em termos de penetração do e-commerce. Porque cerca de 50% das pessoas antes da pandemia cá em Portugal compravam regularmente online. Se compararmos com os dados da Inglaterra, onde estamos a falar de 85%, temos um bocadinho de caminho a fazer para chegar a esse mercado muito mais maduro, no caso do Reino Unido. Exatamente. O que se tem vindo a passar desde a quarentena, como houve, por falta de alternativas, um grande influxo de consumidores para o online, porque continuavam a querer comprar as suas coisas e não podiam sair de casa. Portanto, sim, vimos que agora há um aumento no volume das vendas online, que baixou um bocadinho, obviamente, desde o desconfinamento, mas continua muito mais alto do que era esperável comparado com os dados do ano passado. Se nós também virmos as razões pelas quais as pessoas não utilizavam o online antes, temos uma demográfica um bocadinho mais velha cá em Portugal e as gerações mais velhas têm uma certa desconfiança de tecnologias novas e se calhar temiam e não queriam usar e também há sempre histórias de ataques e hackers, mas agora que usaram... Ou seja, havia uma certa desconfiança em relação ao processo de comprar online. Mas agora, como não houve alternativa e tiveram que o fazer, perceberam-se que não é assim tão mau, que aliás é bastante rápido e conveniente, e ganhou-se este hábito que eu acho que não vai desaparecer. Portanto, o online agora vai ter uma força maior do que jamais teve cá em Portugal. Acha que não vai mudar?
depois desta fase? Acho que vai normalizar, acho que não vai mudar. Eu acho que as atitudes das pessoas não vão mudar. Acho que vão continuar a querer ir às lojas, obviamente, mas também vão continuar a comprar online. Portanto, aqui o grande passo é como é que nós vamos juntar e unir estes dois mundos para dar aos clientes a experiência em loja e online que é esperada e que é expectável dos consumidores hoje, e não só dos hoje, mas também dos amanhã, porque a geração Z e os millennials têm expectativas completamente diferentes. E, aliás, houve um estudo pela Big Commerce onde perguntaram porque é que compram no site de uma marca específica, e a razão, a experiência do site, a rapidez e a conveniência, essas três razões eram mais importantes do que o preço, para os millennials e para a geração Z. Para as gerações mais velhas, a partir dos 50 era preço. Que interessante. Eu pegava nisso, exatamente nessa experiência de marca de que o Miguel falava, de que o Eduardo falava, perdão, para perguntar ao Miguel como é que se transpõe esta experiência de loja física para uma experiência de loja online, sem que as pessoas se apercebam, ou para que as pessoas se apercebam que se trata da mesma marca e que as marcas são diferentes, não é? É um desafio, foi um desafio, mas cada vez mais, apesar dos avanços tecnológicos serem quase num exponencial, e eu, em termos de LG, uma marca tecnológica, seria de esperar um avanço muito progressivo, é totalmente difícil acompanhar. A pandemia faz que aproximemos o gráfico e temos evoluções brutais que acompanham quase os avanços tecnológicos. Não vai chegar, mas acompanham. E temos N ferramentas, felizmente, que podemos utilizar. Sejam elas realidade virtual, o típico meeting de Zoom ou Webex ou as live conferences, como estamos aqui, e mesmo estes live shows transmitidos em multiplataformas, são ferramentas que inclusivamente utilizamos. Em termos de marca, nós começamos muito por continuar a utilizar aquilo por que somos caracterizados. E na altura, quase que me recordo estarmos todos sem saber o que é que iriam ser os próximos passos. Mas no início da pandemia? Em março? No início da pandemia mesmo. Ou seja, nós estávamos no início do ano e estávamos num processo muito de transformação. Na verdade, estávamos a montar um novo site, lançámos um novo site, em janeiro estávamos a ultimar pontos. Parece de propósito. E em fevereiro fomos um go live. Naturalmente, março, abril, maio seria uma fase de teste, de tentar perceber o que é que o Covid fez ou o que é que a pandemia fez. Foi fase de testes curta e vamos live com todas as funcionalidades que tínhamos pensado. Para trazer a experiência de marca, aproveitámos o site, obviamente, para passar cada vez mais conteúdos que fossem relevantes ao utilizador, adaptados à nova realidade, ou seja, um monitor pode ter uma resolução fantástica, mas se calhar o facto de ser um 21:9 ou uma pantalha, um ecrã maior, pode facilitar muito mais o multitarefa, ou seja, o home office. Frigoríficos isto em termos de comunicação, mas frigoríficos que são úteis por terem duas portas, não precisar de abrir uma porta só, não é? E pode apenas ver como um InstaView. Deixaram de ser só comunicados por essas características e passaram a ser comunicados por eficiência energética. Mas isso é apenas uma parte de conteúdo. O que para nós foi mais marcante foi começarmos a comunicar Life's Good, ou seja, o nosso mote. A primeira ativação que fizemos foi exatamente com conteúdo e produtores de conteúdo nacionais, em que dizíamos Life's Good at home. Ou seja, mostrar qual é que é a marca, a presença da marca em casa. E a mais-valia de a ter. E a mais-valia de a terem. Que fossem um equipamento que tivesse com uma mocinha ou não tivesse perfeito. A ideia era tirar exatamente aquilo que têm em casa e mostrar como podemos ajudar. Depois, em termos de presença online, continuámos a seguir os retailers, aqueles a quem vendemos a nossa marca e que vendem a nossa marca, para lhes dar mais ferramentas, mais material digital. Ou seja, o único canal que estava disponível. E até mesmo as posições que são marcantes do início do ano e que ocorrem, onde mostramos novas gamas e todas as formações que podem ocorrer de produto, passámos para digital. Tivemos uma IFA Berlim, que seria aquele momento em que vamos todos e que toda a gente vai a uma exposição em Berlim, todos encerrados, confinados, que foi digital.
fizemos a primeira IFA digital em que registava, entrava e tinha a experiência do stand. Não pode tocar, mas pode ver o produto. Eduardo, quais é que são as principais transformações dos hábitos de consumo depois da pandemia e o que é que mudou na experiência que as pessoas procuram e na experiência que as pessoas encontram também? Ainda há um desfazamento grande entre aquilo que as pessoas procuram online nas compras e aquilo que as pessoas encontram? Não, as pessoas online, quando vão à procura de um produto para comprar online, encontram-no. O que se passou durante a pandemia foi simplesmente uma aceleração do que já se estava a passar, que é as pessoas estão mais expostas e já tiveram expostas a experiências de compras extremamente fluídas e convenientes com retalhistas internacionais que já operam ou não cá em Portugal. A experiência num site talvez nacional não reflete essa conveniência, portanto houve... Mas a conveniência, estamos a falar de velocidade, de passos até se chegar a uma compra? Sim, estamos essencialmente a falar de passos até se chegar a uma compra e de como é que essa compra depois é concluída. Nós pensamos muito também em pôr o cliente no nosso site, em capturar o cliente, mas depois no passo final, que é o mais crítico, que é no momento de pagar, no momento da compra, no momento da compra, aí ainda utilizamos muito métodos de pagamento que não são nem rápidos nem convenientes. Mas pronto, já temos cá alternativas nacionais também, como o MBWay, que é uma carteira digital que é super conveniente de usar, que está agora em grande crescimento, mas também os cartões, não nos podemos esquecer deles, porque podem também servir como um método de pagamento muito rápido e conveniente. O exemplo da Amazon ou da Uber, onde eles fazem a tokenização do cartão e se eu alguma vez lá voltar não tenho que introduzir os dados. O pagamento é feito de forma transparente e automática no momento da troca de serviço. Clique em comprar, confirmo e já está. E as pessoas confiam nesse processo. Qual é a vossa experiência, Miguel e Eduardo? É assim, depende das gerações também. As gerações mais velhas ainda sentiam alguma reticência em pôr os dados do cartão online, porque pensam que alguém os pode roubar. Não, e reter esses dados, não é? Porque uma coisa é pôr uma vez mas os dados nunca são retidos pelo comerciante, são retidos por empresas especializadas e reguladas e seguras que os retêm. O comerciante tem apenas um código que pode invocar ao fazer o pedido ao cartão que está associado a esse código, cujos dados são retidos por uma empresa regulada e segura. Miguel. Deixe-me claro. também dizer que é importante que tudo isto há um processo, não é um processo, há um processo de chargeback que protege os consumidores contra a utilização indevida do cartão. Portanto, se há alguma transação que um consumidor não reconhece, pode fazer o processo de chargeback e recuperar esse dinheiro através do banco, porque está protegido. Há alguns números que defendam essa prática, ou seja, tem números do dinheiro que é devolvido ou da percentagem de dinheiro que é devolvida quando existem estes casos? Quando está provado que não foi o consumidor que fez essa transação, o dinheiro é devolvido 100% das vezes. Muito bem. Miguel? Pegando um bocadinho nas palavras do Eduardo, Portugal é que continua a ser muito tradicional e eu surpreendo-me ainda como é que, e como dizias e bem, temos um esforço enorme a trazer pessoas a uma loja e depois dificultamos às vezes com um método de pagamento retrógrado e, desculpem chamá-lo assim, mas uma transferência bancária ou um método que não tem qualquer controlo a posteriori por uma empresa certificada, um contra-reembolso que implica mais um passo. Porquê? As pessoas normalmente, como têm ainda ou tinham algum medo, é muito mais fácil ir para esse meio que não tem uma confirmação direta e que não faz a compra. Então, ok, não tem problema, vou fazer uma transferência bancária, se mudar de opinião, não compro o produto, não transfiro o dinheiro, é um problema para a loja e é um problema para o cliente. O cliente às vezes até se esquece de pagar e diz, epá, não recebi o produto. Eu vi esta pandemia, posso dizer que vi os meus pais a fazer a primeira compra online. O que tipicamente era... Durante a pandemia? Durante a pandemia, e que era, Miguel, tens de me ajudar, porque não... Tu é que se percebes dessas coisas, a típica frase, e eu, ok, mas experimenta.
e depois de experimentarem, porque não podiam ir a uma loja, hoje em dia utilizam regularmente. Ou seja, compras que faziam normal numa loja física, fazem no online, pela conveniência e porque a experiência foi boa. Porque também se a experiência não for boa, as pessoas não vão continuar. E essa resistência vem mais dos consumidores nesses métodos de pagamento ou vem mais das empresas que não se adaptam a estas necessidades? Eu acho que vem dos dois lados. Ou seja, uma empresa muito tradicional poderá ter, ou com muita hierarquia, poderá ter muita dificuldade em abandonar métodos de pagamento. Ou então que chega alguém disruptivo, focado na conversão, ou seja, focado no tráfego que entrou e que quer converter, e diga, olha, eu prefiro que a pessoa entre no site e tenha apenas 2 métodos de pagamento, MBWay e PayPal. E é compra direta. E a pessoa, provavelmente as empresas vão dizer, mas as pessoas ainda fazem uma transferência, ainda fazem qualquer coisa. As pessoas em si, não sei, é um bocadinho de risco. Se só lhe dessemos uma opinião, eu acredito que se convertiam diretamente. Muito bem. Bem, vamos para uma breve pausa, já voltamos. Até já. Obrigado. Bom, e voltamos à conversa com Eduardo Barreto e com Miguel Balanche e junta-se a nós a Manuela Calhau, diretora de Inovação da Europa e Novos Mercados da Sonae Sierra. Olá, Manuela, como está? Olá, bem-vinda. Bom dia. Pegava exatamente naquilo que a Secretária de Estado disse há pouco, para lhe perguntar de que maneira é que o interior e o litoral são mercados complementares na vossa estratégia e por isso merecem uma atenção redobrada quando se trata de falar para cada um dos públicos destes mercados. Ou estamos a falar de um mesmo mercado? Estamos a falar de mercados que têm perfis diferentes e, portanto, temos que nos adaptar. E é interessante este tema do litoral e do interior e do que é que a pandemia também tem trazido novidade, porque trata-se de uma pandemia que traz novas assimetrias. Novas assimetrias porque, de repente, os locais que estavam muito ancorados no turismo perdem procura. Novas assimetrias porque há também uma geração, que é a geração dos mais séniores, que fica mais confinada e, portanto, fica mais limitada em termos do seu consumo e em termos da ocupação do seu tempo, entre entretenimento, lazer, consumo. Mais assimetrias porque as regiões que estão mais ancoradas na administração pública estão também mais protegidas e, portanto, é um mercado que apanha novos perfis e aos quais é preciso responder com muita agilidade. Exatamente, nós falávamos há pouco de agilidade. Estas assimetrias trazem novas oportunidades e como é que a Sonae Sierra tem estado atenta e tem estado a reagir a estas oportunidades que têm surgido? Sim, claramente trazem muitos desafios, porque trata-se de uma crise que é tripla, não é? Porque é uma crise sanitária, é uma crise económica e também é uma crise social, mas trazem também muitas oportunidades e ainda bem que refere a palavra agilidade, porque é certamente uma palavra central na gestão e em todos os setores e no setor dos centros comerciais também não é diferente. Posso-lhe referir algumas das coisas que nós fizemos e que já foram aqui, estão ligadas com temas que já foram aqui falados. Um deles é a ligação ao digital e ao e-com e a tudo, de uma forma geral, a todos os serviços digitais. E algumas coisas que nós fizemos passam por convidar todos os nossos lojistas em Portugal a aderir a um marketplace, que é o Marketplace Dot, sem custos e com o nosso apoio técnico na instalação e no desenvolvimento do catálogo. E foi realmente um movimento muito rápido, muito ágil. Nós fizemos isto tudo em 9 dias e conseguimos que cerca de 100 marcas aderissem imediatamente. Aliás, a maior parte das marcas que não aderiram não foi porque não tinham interesse, mas sim porque não tinham stock ou porque estavam numa situação de layoff.
Portanto, esse foi logo um primeiro movimento que fizemos para tentar proteger ao máximo as vendas dos nossos clientes lojistas, mas também desenvolvemos de uma forma muito ágil outros serviços, nomeadamente o serviço drive-in, em que os clientes eram convidados a fazer as suas compras remotamente, da forma que o lojista disponibilizasse, ou por telefone, ou por online, ou por e-mail, e depois pagando ou remotamente ou no local, bastava aos clientes entrarem no parque de estacionamento, num local reservado onde estava o drive-in e onde podiam recolher a sua encomenda. Mas fizemos ainda outras coisas, desenvolvemos também com uma startup na fila um sistema de gestão de filas, porque houve algumas... Claro, e com os constrangimentos, não é? Com os Sim, condicionamentos exatamente, por causa das restrições de capacidade dentro das lojas, formaram-se filas dentro de algumas, fora de algumas lojas e, portanto, disponibilizámos um sistema remoto para a gestão dessas filas, para que os clientes não tivessem que estar à espera, também se sentissem mais seguros. Isto no que diz respeito ao digital, pois houve mais iniciativas, mas também fizemos uma revisão completa de todos os nossos procedimentos, de forma a reforçar todas as medidas de higienização e também desenvolvendo nova sinalética e novas formas de comunicação para que as pessoas se possam sentir completamente seguras ao visitar e ao usufruir dos nossos centros. Nós há pouco falávamos desta aceleração da digitalização com a pandemia e falávamos também numa alteração no perfil dos consumidores, que não são só das gerações mais novas agora, passam a ser das gerações mais velhas, mas há grandes assimetrias entre estes públicos ou a tendência é cada vez mais este consumidor ser um consumidor tipo Miguel? É curioso que eu vi um estudo, e falando aqui disto, da Ernst & Young, em que definiram rapidamente 4 novos clusters, ou 4 novos targets de consumidores. E eu fiquei quase assustado quando olhei em termos de marca e dizia... Pela diversidade. Pela diversidade, porque começamos daquele que vai poupar, ou daquele que vai amelhar, daquele que tem cortes extremos, e termina naquele que, como eu acho piada, que dizem hibernate and keep spending. Ou seja, aquele que é independente da pandemia e vai continuar a gastar. Gasta no matter what. De acordo com isso, eu poderia pensar que nós, em termos de LG, poderíamos só vender nesse cluster. A verdade é que não é assim, é totalmente diversificado. Quando as pessoas começam a ter mais tempo, também que se criam muito mais necessidades. E para nós aconteceu algo que foi surpreendente, foi na área dos eletrodomésticos. Ou seja, a típica máquina de lavar, o típico frigorífico ou até mesmo uma máquina de lavar a louça, que era utilizada uma vez de vez em quando, passou a ser utilizada diariamente e isso implica a novas necessidades. Ou seja, a máquina de lavar a louça se calhar não é tão eficaz, precisamos de um equipamento novo. O frigorífico gasta demasiada energia, a fatura da luz aumenta, então também compensa um equipamento novo. Então, se formos a pensar no assustador que era fechar as pessoas e não ir à loja e ficar apenas com públicos muito restritos ou restringidos, não foi bem assim. Há sempre novas oportunidades e a forma de nos adaptarmos a elas e com crescimento. Que é surpreendente é crescer, marcas crescem nestas alturas também. E são estas marcas que crescem nestas alturas, são marcas que já estavam mais adaptadas às potenciais necessidades de novos públicos, ou são marcas que se adaptaram, que foram mais ágeis no sentido de se adaptarem perante as dificuldades? Eduardo. Eu acho que houve algumas marcas que conseguiram atingir novos mercados, certamente, e houve outras que não. Eu dou um exemplo por exemplo, de um cliente nosso, que é a Delta Cafés. Eles, durante a pandemia, sofreram, como todos nós, mas tiveram a preocupação de pensar no bem-estar dos seus colaboradores. E criaram um canal de venda especialmente para os colaboradores, para que estes que estavam em confinamento não ficassem sem café. Portanto, aí, do nada, conseguiram criar um target market novo e um canal de vendas novo em muito pouco tempo. E aí conseguiram, foi bom para todos, porque não ficaram sem café, tinham
a Delta a entregar-lhes café e a Delta conseguiu, mesmo assim, faturar um bocadinho. Isto é um exemplo concreto, pronto, de uma marca que eu pensei que soube adaptar e que encontrou um novo mercado durante a pandemia. E que vai prosseguir, provavelmente, vai prosseguir nesse mercado ou continuar a... Sim. Sem dúvida. E acho que depois da pandemia pronto, o e-commerce tem agora um peso mais importante. Mas não quer dizer que as lojas físicas vão desaparecer. Eu acho que à medida que já há tráfico nelas, a pandemia não vai durar para sempre, devemos de regressar ao público. E como é que as lojas físicas ou os comerciantes que tenham os dois conseguem capitalizar neste aumento. E aqui eu penso que é unificando, como disse que estavam a fazer, a conectar as lojas físicas ao digital. E isto é acompanhar o que os consumidores querem que a sua experiência seja. Nós sabemos que cerca de 25% dos produtos comprados online acabam a ser devolvidos. E o método de devolução normalmente tende a ser, vão ao correio e metem, mas só que outros canais de devolução estão em fase de crescimento absoluto. No estudo da Big Commerce, eles estimaram que cerca de 30% das pessoas, dada a hipótese, queriam devolver o produto numa loja física. Porque é muito mais rápido e conveniente, já que tem que ir aos correios, mais vale ir à loja e aí troco logo pelo produto que me serve ou pela cor que me parece melhor do que me chegou em casa. Ou seja, será uma espécie de um complemento entre a experiência online e depois com uma experiência exatamente. Física e mais humana, não será? Sim, mais humana, mais física e que traz também benefícios aos retalhistas, porque em vez de só terem que fazer troca ao produto, tem um cliente dentro dessa loja e esse cliente que vai fazer a devolução, 40% das vezes a compra comprando outra coisa qualquer. E sem falar também, se está bem unificado, o pagamento que foi feito online pode ser acionado em loja, através de um back-office único, e aí também os dados de marketing que podem ser usados para ver como é que é a primeira interação que nós temos com os clientes, como é que é a segunda. Portanto, isto é tudo, pronto, é uma ferramenta que nós, aliás, desenhamos e que está disponível e que estamos a começar a comercializar agora em Portugal. É uma coisa mais integrada, uma solução mais integrada de... Sim, essencialmente conseguimos juntar o mundo do e-commerce, no qual nós somos especialistas, mas capturar exatamente os mesmos dados e acionar os mesmos métodos de pagamento através de um TPA que podemos pôr numa loja. Manuela, esta alteração dos hábitos de consumo trouxe-vos a observação de terem experiências diferentes para pessoas diferentes, ou nós caminhamos para uma unificação desta experiência online e pessoal de uma forma mais rápida? De uma forma geral, eu penso que a segmentação está a ser cada vez mais micro, ou seja, cada vez aparecem comportamentos ou perfis de comportamento mais diferenciados. Naturalmente que depois há tendências e há grupos. E voltando àquilo que a pandemia nos trouxe de novo, e ligando até com o que já foi aqui referido, de facto há aqui algumas alterações importantes. Por um lado, a casa, a centralidade ou a nova centralidade da casa. Por um lado, fomos durante um tempo forçados a estar em casa, mas mesmo descontando esse tempo mais limite, há novas funções da casa. A casa hoje é um local para se estar, para se trabalhar, para se conviver, e isso faz com que categorias tenham uma procura aumentada, como já se referiu aqui a parte dos eletrodomésticos, de uma forma geral toda a parte da tecnologia, mas também o lazer digital teve crescimentos e continua a ter crescimentos muito elevados e naturalmente o alimentar. Isto é algo que acontece em Portugal, mas acontece em todos os países da Europa. Aliás, a McKinsey tem feito um barómetro com um trabalho de campo em várias geografias da Europa, onde isso é muito facilmente verificado. E, portanto, marcas que estão nestas categorias têm aqui naturalmente um upside. Isso não significa, no entanto, que marcas que estão fora destas categorias, algumas delas não tenham, com a sua agilidade, procurado reagir à Covid. E voltando àquilo que eu disse há pouco, por exemplo, quando lançámos o Marketplace,
para os lojistas da Sierra, foi interessante verificar que logo no primeiro mês de funcionamento houve 2 marcas que nem sequer tinham e-com até à altura, loja online até à altura, se destacaram entre os 5 top performers de todos os sellers da DOT. Isso deve-se aqui, a ser uma novidade o empenho. Deve-se à proatividade, à agilidade, à flexibilidade que essas marcas conseguem demonstrar e materializar em propostas para o consumidor. Portanto, mais uma vez aqui, agilidade e flexibilidade são palavras de ordem. Mas nós falávamos há pouco da necessidade de ser mais ágeis, não é? De ser muito rápidos, mas ao mesmo tempo falamos de uma personalização que exige um cuidado e uma observação única, não é? No sentido de cada utilizador ser um consumidor único e, portanto, ter necessidades específicas e ter gostos específicos. Como é que se cruzam estas 2 dimensões, a agilidade por um lado e a personalização por outro? Miguel? Cruzam-se. Numa vez que vamos para digital, é muito fácil cruzar. Então? Mas porque temos muitos dados. Um bocadinho o que o Eduardo dizia, uma solução ótima de ligar o online à loja e conseguir, eu em termos, pensando em marketing digital, o que penso é, ok, ele entrou na loja, vai trocar o equipamento, o que é que vamos fazer? Como é que vamos? Ele foi, ou seja, eu perfilo, vou perfilar aquela pessoa para faz uma devolução numa loja. Todos esses dados estão disponíveis. Para mim, o arriscado é, temos demasiados dados. E quando pensamos em personalizar mais e mais e mais, e temos excelentes exemplos de lojas que fazem, ou seja, de acordo com a primeira entrada no site e o tempo de permanência numa determinada categoria, a próxima vez que entrarem no site vão receber produtos dessa categoria, ou produtos similares, ou pelo menos um upselling ou um cross-selling. É muito fácil chegarmos a esse estado em que eu até tinha ideia de ir ver um frigorífico, sim, mas se calhar dei alguma indicação ao site, no meu comportamento de navegação, que me disse que eu precisava era de uma televisão. E isso conseguimos. Para mim o problema vai ser sempre como é que tantos dados são trabalhados de uma forma transparente. E eu gosto de referir isto porque é muito importante, com tantos novos consumidores ou tantas novas entradas, as marcas têm o dever e já foram obrigadas de alguma forma com o GDPR ou com a proteção de dados a mostrar mais aquilo que fazem, mas têm o dever de mostrar que são transparentes e que, ok, eu tenho estes dados para te dar sugestões e para tornar a tua experiência mais fácil. E aí, se for assim, nós vamos ter uma experiência fantástica, porque vamos ter os utilizadores informados que entram no site e sabem que vão ser perfilados e que vão ter uma opção. Se não quiserem, tudo bem, digam que não querem estar no site e têm outras opções. Podem ir à loja, podem fazer o acompanhamento que quiserem. Temos um chat online que pode interagir com essa pessoa se ela não quiser, ou mesmo se tiver muito tempo, sei lá, um exemplo mais fácil é uma pessoa que entra num site e fica 2 minutos sem fazer nada. Ok, um pop-up de um chat e diz, precisa de ajuda, podemos ajudá-lo, tentar aproximar dinamizar mais a interação. Então quais é que serão os principais desafios para terminar, porque já estamos quase no final do tempo, os desafios para o Smart Retail, ou seja, nós estamos a falar de agilidade, estamos a falar de digitalização, de personalização, de transparência, que é uma questão que quando se fala em tecnologia é muito referida, não é? Quais é que são os principais desafios e como é que será o futuro mais próximo, não é? Como é que o retalho se tornará cada vez mais esperto neste sentido de ir ao encontro daquilo que as pessoas querem? Manuela? Bom, o retalho é talvez dos setores económicos mais dinâmicos e, portanto, tem uma capacidade fantástica de se adaptar. E enquanto developer e gestor de centros comerciais, a Sonai Sierra beneficia também desse dinamismo, porque tem, obviamente, de estar à altura e de responder. Os principais desafios são vários. Por um lado, há a questão importante de perceber até que ponto é que estes novos comportamentos que nós experienciamos durante esta pandemia se vão ou não cristalizar.
E, portanto, temos que elaborar hipóteses e trabalhar sobre elas. Vocês já estão a trabalhar sobre elas, sobre estas hipóteses, não é? Claramente. E a nossa hipótese é que não vamos voltar ao passado. Naturalmente, nem tudo vai ficar como está, mas o passado é passado e vamos ter dias diferentes e vamos ter comportamentos diferentes, no nosso entendimento, muito ligados à saúde e ao bem-estar, também à nutrição, mas não só. Porque de facto é uma crise profunda, e se nós recuarmos à crise de 2008, 2012, também houve coisas que não voltaram a ser o que eram, não é? Portanto, o Covid-19 traz-nos, por um lado, um catalisador e um disruptor, e é importante entendermos, digerir isso. Agora, de uma forma mais macro, há aqui um desafio relacionado com os dados, sem dúvida, concordo consigo. E com a transparência também. E com a transparência também, e nós somos extremamente rigorosos com a aplicação da Regulamentação Geral da Proteção de Dados. Obviamente isso traz-nos algumas limitações, claro, mas é também para um bem comum e para um bem superior. Mas passar dos dados à informação e da informação ao conhecimento é já de si um desafio, mas eu, no meu entendimento e de acordo com a minha experiência profissional, eu acho que o desafio maior é passar depois desse conhecimento à prática. E, portanto, é muito um desafio, se quiser, até cultural. E como qualquer desafio cultural, não é uma coisa que se consiga rapidamente. Como é que nós conseguimos, esta é uma questão que de certa forma até me inquieta, mas como é que nós conseguimos manter a agilidade e a boa adrenalina que conseguimos durante a pandemia para pôr de forma tão rápida soluções que se mostraram eficazes. Uma lógica de reação, não é? De reação muito rápida. Para sempre. Claro. Para sempre. Como é que conseguimos transpor essa reação para uma situação de... E eu penso que aqui a indústria de IT nos dá algumas pistas, porque cada vez mais acho que é preferível pôr na rua coisas que estão 80%, 90% bem, mas pô-las, lançar a versão 1.0, digamos assim. Uma lógica de startup, diríamos, exatamente, não é? E depois passar à 2.0 e passar à 2.3 e temos de facto aqui N canais de informação, desde as redes sociais, até aos estudos de mercado que fazemos, até às observações no terreno que fazemos, e com o contacto que temos diariamente com os nossos clientes, permitir-nos ir incorporando sempre melhorias. Mas é muito importante esta agilidade, porque senão vamos perder as oportunidades e os desafios vão crescer. Eduardo, alguma coisa a acrescentar? Não, estou inteiramente de acordo. Porque as coisas mudaram, foi uma crise, foi um choque e que forçou muitas mudanças, as coisas não vão voltar ao normal. E eram coisas que muitas vezes as pessoas diziam, nós já estávamos a preparar isto, mas a verdade é que aconteceu, sim, não é? Eu acho que é exatamente o que disse, que é pôr na prática. Havia sempre ótimas ideias, baseadas em factos e em trends que se vê no retalho, mas depois é pôr na prática. É o que dói mais, é onde vem o investimento, é onde vem o testar, é onde vem o tempo e o trabalho. E o risco também. E o risco, e se a coisa funcionava mais ou menos bem, porque é que a vamos mudar? Mas pronto, a partir de agora houve muito que teve que mudar e nós também sentimos isso, porque houve sites que mudaram mesmo e que aproveitaram para mudar para sistemas diferentes e agora, pronto, Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Muito obrigada aos três por terem estado aqui connosco e pela vossa partilha, e nós regressamos à tarde. Até à próxima. Obrigada.